Rosana Ricaldi é bacharel em gravura pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Suas exposições, que integram literatura e artes plásticas, já passaram por cidades como Madrid, Lisboa e Miami. A palavra é um dos instrumentos de trabalho preferidos dessa artista. Para ela, a poesia, a pintura e o desenho estabelecem diálogos com outras linguagens, como a cartografia, por exemplo. No Entre um Café e uma Prosa de hoje, vamos conversar sobre literatura, arte contemporânea e outros assuntos com a artista plástica carioca Rosana Ricaldi. Rosana, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Rosana, você já fez diversas exposições em que trechos de poemas, frases, e até nomes próprios ganharam novos formatos em instalações e objetos. Qual desses trabalhos foi mais marcante para você? Olha, é difícil escolher um trabalho, dentro de bastante tempo de trabalho, que eu já me formei em 94, desde então venho produzindo. Mas eu diria assim, um trabalho que foi muito marcante por ser o primeiro trabalho mais assim consciente da minha parte, foi um trabalho que chamava Alfabeto de Verbos, que era justamente uma parede toda composta por etiquetas com verbos datilografados e tinha um dicionário na exposição e na verdade assim era o público complementava a obra, porque a ideia era que a pessoa lesse, visse os verbos, Eles eram apresentados de uma maneira bonita, mas a leitura do dicionário, elas descobrirem o significado dos verbos, era o complemento para dar sentido àquele trabalho. Até porque a gente tem verbos que a gente nem... fazendo essa pesquisa, descobri que a gente tem cerca de 17 mil verbos na língua portuguesa. Então, tem alguns que realmente não fazem parte do nosso cotidiano. E eu mesma descobri esses verbos nesse trabalho, que eu não sabia da existência deles. Então, foi um trabalho bem marcante, assim, para mim. E você incluiu esses verbos desconhecidos na exposição? Incluí todos, eram 17 mil, cerca de 17 mil alguma coisa. Eu datilografei esses verbos e fui adesivando em painéis, então era uma parede bem grande, toda com os verbos colados nessas etiquetas. A ideia era abranger todos os da língua portuguesa. E quando você começou a se interessar por esse tipo de trabalho, e quando percebeu também que as palavras poderiam ser a matéria-prima, da tua arte? Justamente assim, durante a faculdade eu já tinha um trabalho onde eu inseria a letra, a visualidade da letra, mas ainda não tinha um conceito ali estabelecido. Esse trabalho foi realmente uma iniciação nesse universo de trabalhar a escrita, de procurar, em geral eu trabalho com livros, o próprio livro vira matéria-prima, eu recorto, eu procuro, como quase recontar aquela história através do meu olhar sobre ela, Então, assim, desde então eu venho fazendo isso. Hoje o trabalho já não está nem tanto somente o texto, eu também tenho trabalhado imagens, mas imagens que são derivadas de textos, ou que estão ali, tem narrativas, são imagens que trazem em si narrativas, mesmo que não necessariamente esteja presente a escrita, mas tem ali uma história sendo contada através de símbolos, de signos, de cores. Algumas pessoas ainda acreditam que para ser artista não é necessário estudar, Estudar, pesquisar, se dedicar. Qual a relevância, na tua opinião, da pessoa continuar estudando, se especializar na sua área artística? Olha, eu acho importante estudar, assim, eu fiz a universidade, porque eu acho que, primeiro, assim, quando você ainda é tão novo, a idade que você entra na universidade, ainda é muito difícil você compreender, eu acho que a profundidade de uma profissão, seja lá qual for. Mas no caso de arte, mais difícil ainda, porque eu acho que a arte ela precisa de vivência, ela precisa de experiência e que o amadurecimento vai trazendo. E eu acho que é impossível você ser um artista sem estudar. Não necessariamente numa universidade, mas o artista, o trabalho dele
seja que tipo de trabalho for. No meu caso é o texto. Então eu estou sempre lendo muito, pesquisando autores e coisa e tal. Mas eu acho que um artista sério não tem como ele não estar estudando. Seja lá, ou é pintura, ou é escultura, ou instalação, performance. Mas ele precisa estar o tempo todo pesquisando, se atualizando, Ele se alimenta do seu tempo, né? Da sua contemporaneidade. Então, como que ele vai fazer isso sem estar pesquisando, sem estar estudando? Eu acho que é impossível, não dá para ser. Um artista sério, de verdade, ele está pesquisando o tempo todo. Mesmo que não seja necessariamente nem nos livros, ele pode estar pesquisando, às vezes, uma pesquisa de campo, né? Mas ele é um pesquisador, eu acho, em si. Para ser artista, e não só artista plástico, eu acho que o artista, o poeta, o ator, ele está sempre, o olhar dele tem que estar sempre muito atento, é o olhar de um pesquisador, de um estudioso, sim, eu acho fundamental. A leitura faz parte da tua vida desde a infância? Olha, não muito, porque eu cresci num interior, que não, era assim, um lugar muito pequeno, que não tinha muita coisa, numa situação muito simples, que não existia, assim, livros, né, na minha casa. Mas, e depois que isso foi entrando na minha vida, mas eu acho que a minha infância, apesar de não ter tido essa coisa do livro, ela foi muito rica nesse aspecto que eu digo do olhar de pesquisador, que eu acho que eu já tinha desde pequena. Eu vivia num sítio, então assim, era o tempo todo descobrindo coisas, inventando coisas. Eu acho que daí para a leitura não tem tanta diferença, assim, foi uma coisa natural até. E hoje, assim, é uma coisa que me dá muito prazer, encontrar aquele livro que me inspira, que me dá ideias, que me transporta para outro lugar, é uma coisa assim, é incrível. Às vezes até o livro que eu estou lendo, eu estou gostando tanto que quando vai chegando no fim dá uma pena, eu vou lendo devagar para não acabar aquela história, né? E quais teus autores preferidos? É difícil também essa pergunta, porque em geral, assim, eu não vou te dizer que eu tenho um autor, preferido. Tem vários autores que naquele momento eu estou lendo e fico fascinada por um ou outro motivo. Mas, assim, que eu já usei, assim, diretamente no meu trabalho, tem o Ítalo Calvino, que eu usei determinado livro, tem um autor que eu gosto muito, que ele não é muito conhecido aqui. Eu conheci por um acaso esse autor e adorei, li tudo que eu consegui em português dele, que é um autor turco, que chama Orhan Pamuk, que para algumas situações do meu trabalho atualmente também me trouxe algumas ideias. Eu estou lendo agora, por exemplo, Machado de Assis. E estou assim, eu já tinha lido alguns livros, mas eu comprei a obra completa e agora estou assim... fascinada com a maneira, né, de escrever. Não é nem uma coisa que necessariamente vai me trazer nada para o trabalho, mas eu tenho um fascínio pela escrita, né, assim, que às vezes você vê o autor, aquele poder que ele tem com as palavras, já é uma coisa incrível. Falando em livro, você está aí com um livro seu, né, que é recente, de 2015, Entre a Imagem e a Linguagem. Conta um pouco sobre ele. Olha, esse livro foi assim um parto longo. Eu lancei em 2015, mas eu comecei a fazê-lo em 2013, então foram 2 anos de feitura e aconteceram alguns contratempos, até que eu consegui o ano passado com uma editora, porque eu até tenho outras publicações que eu fiz sem editora, mas esse foi com uma editora Picuri. Mas foi uma experiência legal, porque assim, até então eu tinha feito outras publicações que eu fazia tudo, eu controlava tudo, e esse livro, sendo feito com a editora, teve essa parceria e com a autora também do texto e da entrevista, que é a Glória Ferreira, que é uma pessoa assim, super querida, super admirada. Foi uma experiência legal, mas sempre o livro, eu acho que é igual quando como na leitura, eu já fiz e já estou querendo fazer outro, assim, que já tem outras coisas novas que ainda não estão aqui, né? No início da carreira, você teve dificuldades em relação à exposição, a conseguir um espaço?
Olha, eu acho que não só no início da carreira, eu acho que é uma dificuldade, é uma batalha que os artistas sempre têm, né? Porque a gente não tem muitos espaços, são difíceis, né? A gente, assim, infelizmente não tem tanto incentivo, né? Não tem tanta verba, e é um país muito grande, né? Tem um lado bom, mas tem um lado um pouco cruel, porque dificulta o trânsito, né? Dentro do nosso próprio país, às vezes é difícil você se deslocar e deslocar uma exposição. Mas assim, eu acho que é uma dificuldade, né, que a gente vai enfrentando, né? Um dos seus trabalhos de destaque é a exposição Palavras Compartilhadas, né, que une imagem, construção textual e paisagem. Qual foi a tua inspiração para esse projeto? Olha, esse é um projeto que eu acho muito legal, que ele está dentro de um projeto do SESC que chama Arte SESC. Eles se propuseram a adquirir exposições de alguns artistas para essas exposições serem itinerantes. Então, eu tive liberdade de escolher os trabalhos e propor para eles uma exposição. Fui eu mesma que propus, pensando em algumas características. Uma é de ser uma exposição bem abrangente até então, porque é uma exposição que foi adquirida em 2007, então são trabalhos mais antigos, né? Tem um pouco de cada coisa da minha produção até então, tem trabalhos, assim, que dá para o público ter um panorama, né, do que eu estava fazendo até aquela época, e como é uma exposição que não parou desde 2007, então tinha que ser trabalhos com uma certa resistência e trabalhos não tão difíceis de serem expostos. Isso também foi uma coisa que eu coloquei como um critério, porque eu sei que, assim, como é uma exposição que vai para lugares que tem galerias, para outros lugares que às vezes não tem uma galeria, não tem um equipamento adequado, e eu não queria privar esses lugares de receber a exposição. Eu queria que fosse uma exposição que pudesse ir a qualquer lugar, né? Então eu selecionei obras não muito grandes, que também pudessem facilitar isso, né? Enfim, foram esses critérios que eu usei para escolher, e que tivesse essa coisa da palavra também, por isso o nome Palavras Compartilhadas, que o cerne da questão da exposição fosse a palavra. O que é que você ainda tem vontade de realizar? Sempre tenho vontade de realizar um trabalho melhor, um trabalho que chegue a mais lugares, assim, a gente sempre tem vontade de fazer o trabalho mais incrível, mais assim, que diz mais sobre você, né, sobre o que você está pensando. Acho que é isso, a vontade sempre de fazer um trabalho melhor, que sempre eu vou ter, né? Você sempre olha e acha que pode ficar melhor. E também de livro é uma coisa que me dá muito prazer em publicar, porque eu acho que o livro, ele chega às vezes onde o seu trabalho não vai chegar, né? É uma coisa que eu acho que agora começou a ter mais publicações de arte aqui no Brasil, mas até um tempo atrás era muito difícil, né? Você não tinha muito. E, assim, eu até então, muitas vezes, eu consegui vender cotas e paguei parte também para publicar, porque eu acho que é uma maneira de perpetuar também o trabalho. Então, para mim, assim, eu sempre tenho vontade de fazer um outro livro. Isso é uma coisa que está sempre na minha mente. Rosana, muito obrigada pela sua participação em nosso programa. Obrigada a você, foi um prazer. E para você que nos acompanhou também, muito obrigada e até o próximo Entre um Café e uma Prosa. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.